Durante os Jogos Olímpicos de 1972 em Munique, 9 atletas e treinadores israelenses foram mantidos por membros do grupo terrorista palestino Setembro Negro. A situação de reféns que se desenvolveu chocou e horrorizou o mundo e trouxe à luz a causa palestina de uma maneira violenta. No final, todos os 9 reféns, 5 membros do Setembro Negro e um policial alemão ocidental estavam mortos, deixando o mundo se perguntando como isso aconteceu. No vídeo de hoje, vamos abordar os eventos que levaram à situação de reféns, como ela se transformou em um massacre e as consequências para o mundo em geral. Em 1936, o regime nazista sediou os Jogos Olímpicos. Adolf Hitler procurou provar a superioridade ariana e propagar as políticas de supremacia racial de seu partido. Foram os primeiros Jogos Olímpicos a serem televisionados, mas viram um número de atletas judeus boicotando o evento em protesto contra as políticas antissemitas nazistas, incluindo a tentativa de banir atletas judeus de até mesmo participar. Diferente dos Jogos Olímpicos de 1936, a Alemanha Ocidental buscou mostrar ao mundo o quanto havia mudado desde a última vez que sediou os Jogos. Ficaria conhecido como os Jogos Alegres, com ênfase em uma radiante Munique pós-guerra, livre de seus laços com o nascimento do nazismo. Em uma tentativa de mostrar que o passado violento havia sido superado, houve um esforço para minimizar a presença de segurança armada. Embora isso não quer dizer que os organizadores não estavam cientes dos riscos envolvidos. Como parte do planejamento para os Jogos, o comitê organizador das Olimpíadas de Munique contratou o psicólogo policial Georg Sieber para identificar possíveis riscos de segurança. Sieber propôs 26 possibilidades, incluindo ataques realizados pelo Exército Republicano Irlandês ou outros grupos terroristas. Notavelmente, a situação 21 de Sieber se revelaria uma previsão incrivelmente precisa. Ele sugeriu que cerca de uma dúzia de atiradores palestinos poderiam invadir a Vila Olímpica nas primeiras horas, fazer um número de reféns israelenses e exigir a libertação de prisioneiros políticos detidos por Israel. Um desses grupos palestinos foi chamado de Setembro Negro. O grupo havia adotado o nome Setembro Negro em homenagem à Guerra Civil Jordana. Setembro Negro era uma ramificação militante do Fatah, o Movimento de Libertação Nacional Palestino. O objetivo do Fatah era reformar o Estado da Palestina e utilizava ataques à infraestrutura e civis israelenses. O Fatah foi formado com base em ideologias seculares e socialistas e passou a defender uma solução de 2 estados. Mas no início dos anos 1970, o Fatah foi expulso da Jordânia na Guerra Civil Jordana de 1970. Seu exército foi derrotado, com muitos de seus principais membros mortos. Setembro Negro atuou como um grupo terrorista internacional. Eles assassinaram políticos jordanianos em represálias pela sua expulsão, notavelmente o primeiro-ministro Wasfi al-Tal, e conduziram campanhas de envio de cartas-bomba contra diplomatas israelenses. É contestado até que ponto a liderança da Fatah tinha controle ou influência sobre o Setembro Negro, com alguns acreditando que o Setembro Negro era apenas uma cobertura para a Fatah, enquanto outros o veem como uma concentração dos membros mais militantes da Fatah. Na madrugada do dia 5 de setembro, 8 membros do Setembro Negro, disfarçados com agasalhos olímpicos, escalaram a cerca da Vila Olímpica. O grupo carregava várias bolsas de lona cheias de pistolas, rifles automáticos Kalashnikov e granadas. Usando uma chave roubada, o grupo entrou no prédio e se dirigiu aos apartamentos, onde estava hospedada a equipe olímpica israelense. Yosef Goodfriend, um árbitro de luta, foi o primeiro a ser acordado por arranhões na porta do apartamento 1, que abrigava os treinadores e oficiais israelenses. Quando ele se aproximou da porta, ela começou a abrir, onde ele foi recebido por um grupo de homens mascarados e armados. Yosef gritou, alertando todos os outros que estavam em sono profundo
e tentou impedir que os intrusos invadissem. Enquanto isso, outro treinador de levantamento de peso, Tuvia Sokolovski, acordou e quebrou uma janela e fez a sua fuga. Quando os terroristas entraram, logo começou uma luta. Outro treinador de luta livre, Moshe Weinberg, pegou uma pequena faca e tentou parar os invasores, mas ele acabou sendo baleado a queima-roupa na bochecha. Sangrando pelo rosto e mantido sob a mira de uma arma, Weinberg foi forçado a apontar outros possíveis reféns. Em uma tentativa de salvar vidas, Weinberg mentiu e disse aos terroristas que não havia ninguém no apartamento. Dois que, na verdade, abrigava os atletas de pista, e em vez disso, os levou para o apartamento 3, onde estavam os atletas israelenses de levantamento de peso e luta livre. Ele acreditava que era possível que este grupo de atletas tivesse uma melhor chance de subjugar os atacantes. Infelizmente, os atletas adormecidos foram pegos de surpresa e capturados como reféns e levados para o apartamento 1. Weinberg novamente lançou um ataque contra seus captores, permitindo que o atleta Gadi Sabari fizesse sua fuga. Desta vez, Weinberg foi baleado e morto. Uma vez, dentro do apartamento, um levantador de peso chamado Joseph Romano viu uma oportunidade de atacar os captores com uma faca, mas ele também foi baleado e morto. O corpo de Weinberg foi retirado do apartamento e deixado como um aviso para o mundo exterior, enquanto o corpo de Romano foi supostamente castrado e deixado como um aviso para os outros reféns. Durante esse tempo, os 8 ocupantes do apartamento 2 conseguiram fugir do prédio e alertaram as autoridades sobre o que estava acontecendo. Sequestradores exigiram a libertação de aproximadamente 234 prisioneiros. As negociações de reféns começaram. A situação exata descrita por Georg Sieber ocorreu à risca de sua previsão. Agora era uma questão de resolver a situação. Israel tinha uma política e muita experiência em contra-terrorismo de não negociar com terroristas, enquanto as autoridades alemãs tinham pouco nesse sentido. As autoridades alemãs inicialmente ofereceram um cheque em branco aos sequestradores em troca da libertação dos reféns, mas, para eles, isso não era sobre dinheiro. Tentativas foram feitas por conselheiros da Liga Árabe para chegar a um fim para a situação. No entanto, isso não produziria resultados. Alguns policiais alemães tentaram escalar os prédios de apartamentos na tentativa de resgatar os reféns. Mas nesse estágio, a mídia mundial havia descido ao local e estava transmitindo ao vivo as tentativas da polícia de escalar o prédio. Isso foi facilmente visto pela equipe do Setembro Negro. Às 6 da tarde, os sequestradores exigiram um voo para o Cairo. Um plano foi elaborado para tentar resgatar os reféns enquanto o grupo seria transferido para o avião solicitado. O plano era emboscar os terroristas no aeroporto, com atiradores de elite nos prédios e uma equipe de oficiais disfarçados de tripulação. Os terroristas seriam divididos em 2 grupos, um no avião, enquanto o segundo grupo estaria em uma posição suficientemente afastada dos reféns. Os sequestradores e os reféns foram então transportados de helicóptero para o aeroporto de First e Feldbruck. Relatórios iniciais e relatos daqueles que se aproximaram afirmavam que não havia mais do que 5 sequestradores, e por isso, apenas 5 atiradores de elite foram posicionados no aeroporto. Os 8 agentes disfarçados e policiais no avião não tinham como se comunicar com ninguém, pois estavam sem rádios. Foi apenas após a chegada ao aeroporto que a polícia alemã percebeu que havia de fato 8 terroristas. Ao chegar, os sequestradores fizeram os pilotos do helicóptero de reféns, quebrando a promessa inicial de não os reter. O líder do grupo, Lutif Afif, e outro embarcaram no avião para inspecionar a situação. Para seu alarme, o avião estava completamente vazio, sem piloto ou tripulação. Os helicópteros, contendo os reféns e os sequestradores, até pousaram. A equipe dentro do avião decidiu abandonar o plano, sem notificar ninguém da situação e deixando os atiradores completamente em desvantagem numérica.
Sentindo uma armadilha, a dupla correu de volta para os outros, resultando em fogo amigo entre os sequestradores na confusão. Quando os sequestradores se afastaram dos reféns, os atiradores da polícia abriram fogo. Seus primeiros disparos saíram do alvo e uma batalha armada completa se seguiu, mas essa situação permitiu que os pilotos do helicóptero fizessem sua fuga, enquanto seus 2 sequestradores eram mortos. Os reféns israelenses, no entanto, ainda estavam sentados, amarrados nos helicópteros, 4 em um e 5 no outro. A batalha inicial duraria mais de 1 hora, resultando na morte de um policial alemão chamado Anton Fliegerbauer. Para quebrar o impasse, a polícia alemã lançou um ataque, na esperança de afastar os sequestradores dos helicópteros. Veículos blindados foram chamados como reforço, embora, como não faziam parte do plano inicial, houve atrasos em sua chegada. Quando o ataque começou e os sequestradores viram os veículos blindados se aproximando, provavelmente perceberam que pouco mais poderia ser feito. Em resposta, um dos sequestradores disparou seu rifle contra os reféns e depois jogou uma granada no helicóptero. A explosão do tanque de combustível do helicóptero matou os 5 atletas a bordo. Isso foi seguido rapidamente por outro sequestrador entrando no segundo helicóptero. Ele atirou e matou os últimos 4 reféns. A polícia prendeu 3 dos sequestradores. Com os outros 5 mortos durante o tiroteio, a situação chegou ao fim por volta da 1h30 da manhã. Após o fracasso da operação, surgiram perguntas sobre por que tantos haviam morrido. A polícia alemã inicialmente alegou que os sequestradores eram muito espertos. A Alemanha Ocidental não tinha experiência em lidar com tais situações e possuía policiais mal equipados sem a experiência necessária. Por exemplo, os atiradores de elite no aeroporto não estavam equipados com miras infravermelhas ou telescópicas, nem estavam equipados com rifles com precisão suficiente para a distância que se esperava que atirassem. Há também um debate sobre se os agentes do Mossad israelense podem ter oferecido sua experiência e se as autoridades estaduais alemãs rejeitaram sua oferta. O plano de emboscada não mudou, apesar de informações indicarem mais sequestradores que o previsto inicialmente. Manfred Schreiber, o chefe de polícia de Munique encarregado da operação, não era estranho a situações de reféns. 1 ano antes, Schreiber foi absolvido de homicídio culposo por um resgate mal feito durante um assalto a banco onde um refém foi morto. É debatido se essa falha anterior afetou sua tomada de decisão ou sua competência em relação ao plano de resgate. Durante o tiroteio, um dos atiradores de elite estava mal posicionado e não conseguiu atirar até tarde da noite. Ele e um dos pilotos de helicóptero também foram alvo de fogo amigo, o que resultou em ambos ficarem feridos. Quanto aos policiais dentro do avião, eles tomaram a decisão de sair, pois sentiram que estavam finalmente destinados a morrer, e então eles votaram para sair. Também foram levantadas questões sobre a resposta do Comitê Olímpico. Ao ouvir que a situação de reféns havia começado, Avery Brundage, presidente do comitê, insistiu que os jogos deveriam continuar. Não foi até quase 4 da tarde que os jogos foram suspensos. No dia 6 de setembro, foi realizada uma homenagem. No entanto, em seu discurso, Brundage não fez referência aos atletas e treinadores assassinados. Para piorar ainda mais a situação, um primo de Moshe Weinberg, chamado Kamel Elias, desmaiou e morreu de um ataque cardíaco durante a cerimônia de homenagem. Enquanto muitas das bandeiras das nações participantes foram hasteadas a meio mastro, 10 estados árabes se recusaram e hastearam as suas a todo mastro. Após a homenagem, a equipe olímpica israelense deixou Munique e os demais atletas judeus ficaram sob proteção. Muitos outros atletas deixaram os jogos, afirmando que os eventos haviam roubado sua paixão por competir. Após o manuseio mal feito, a Alemanha Ocidental formou o Grenzschutzgruppe 9, seu primeiro departamento de polícia contra o terrorismo. A resposta de Israel foi iniciar a Operação Ira de Deus,
O objetivo era rastrear e matar os responsáveis pelo massacre de Munique. De acordo com o general Aharon Yariv, o homem que supervisionava a operação declarou o seguinte sobre a necessidade da ira de Deus: "Não tínhamos escolha, tínhamos que fazê-los parar, e não havia outra maneira. Não estamos muito orgulhosos disso, mas era uma questão de pura necessidade. Voltamos à antiga regra bíblica de olho por olho." Enquanto vários membros do Setembro Negro foram assassinados em julho de 1973, um esquadrão de assassinos do Mossad matou erroneamente Ahmed Bolshik em um resort de esqui norueguês em Lillehammer. Bolshik era um garçom marroquino e não tinha nada a ver com o ataque em Munique. No dia 29 de outubro, 2 meses após o massacre, 2 sequestradores do Setembro Negro assumiram o controle de um avião alemão da Lufthansa que viajava de Damasco para Frankfurt. Eles ameaçaram explodir o avião, a tripulação e os passageiros se suas exigências pela libertação dos 3 terroristas sobreviventes do massacre de Munique não fossem atendidas. A troca foi feita pelas autoridades alemãs sem consultar ou mesmo notificar Israel. Viria à luz que o avião sequestrado havia sido selecionado antecipadamente por funcionários da Alemanha Ocidental e a Fatah. O avião estava vazio quando saiu de Damasco e apenas um punhado de passageiros do sexo masculino embarcou em uma escala programada em Beirute. Em troca da libertação dos prisioneiros, a Alemanha Ocidental negociou garantias da Fatah de que nenhuma outra ação ocorreria dentro da Alemanha Ocidental. Nos anos e meses seguintes, começou um encobrimento dos eventos em torno do massacre. Georg Siebert, o homem que identificou o risco, foi demitido de seu cargo. Documentos foram ocultados por mais de 2 décadas. A revista alemã Der Spiegel relatou que as autoridades alemãs estavam escondendo cerca de 4.000 documentos, notavelmente documentos sobre um aviso enviado de um ataque palestino, que ocorreria nas Olimpíadas. O alerta chegou 3 semanas antes dos Jogos, mas nenhuma medida de segurança extra foi adotada. O massacre de Munique é uma tragédia que deveria ter sido evitada. O objetivo das Olimpíadas de Munique era enfatizar a natureza pacífica de uma Alemanha pós-nazista. No entanto, essa segurança frouxa apresentou um alvo aberto. Ignorar todos os conselhos de segurança e inteligência e optar por uma aparência pacífica levou a uma situação violenta de reféns. A falta de experiência em lidar com tal situação resultou em um massacre e em Jogos Olímpicos para sempre manchados. Além disso, foi em solo alemão que atletas judeus foram mortos, muitos dos quais eram parentes consumidos pelo Holocausto. O que deveria ter sido um evento de reconciliação deixou muitos mortos. Quanto ao Setembro Negro, eles sem dúvida alcançaram seus objetivos. A causa palestina foi trazida à tona, e aqueles envolvidos foram vistos como heróis da causa. Eu convidaria todos vocês a lerem um pouco mais sobre os Jogos Olímpicos que sinalizaram a mudança na forma como os países passariam a lidar e se preparar para ameaças terroristas e sobre as vítimas da tragédia. Uma lista daqueles que foram assassinados estará na descrição. Obrigado.